Por um lado, a criatura recebeu tudo de Deus, ou seja, nosso corpo, nossa inteligência, nossa vontade, nossos olhos, enfim, tudo aquilo que nós temos, né, seja no corpo, seja na alma, nós tudo recebemos de Deus. O demônio também, tudo que ele quanto à natureza, ele recebeu de Deus. E quando a pessoa peca, né, de uma forma geral, pelo pecado mortal, a pessoa se recusa a oferecer para Deus os talentos recebidos. A pessoa prefere enterrar para si aquilo que ela recebeu de Deus e ela solta um grito, né, que é um grito que a gente vê no Antigo Testamento, que em geral os padres da igreja, os santos sempre atribuíram ao demônio, por mais que no contexto ali se referisse a uma pessoa em específico. Que grito é esse? Eu não servirei, não serve-am. Então, o grito da soberba é esse grito de desobediência. Eu não servirei, ou seja, eu não vou me submeter a Deus, ao que Ele me pede, ao que Ele quer de mim, mas eu vou me autopromover, vou me colocar acima de Deus e eu não vou mais estar a serviço dele, porque estarei a serviço unicamente de mim mesmo. Por mais que uma pessoa, quando ela vem a pecar, ela não diga isso claramente, explicitamente, essa mentalidade está implícita em toda desobediência a Deus, em todo pecado mortal. Então, o que aconteceu com Adão e Eva? E também com o demônio e com todos aqueles que se recusam a se submeter a Deus. Eles não quiseram se submeter, ou seja, não quiseram a ajuda de Deus, não quiseram seguir o plano dele. Porque quando uma pessoa nos pede algo, aquilo que ela nos pede primeiro passou pela cabeça dela, certo? Então, por exemplo, se uma mãe de família vai dar um conselho para um filho, meu filho, não faça isso, acho melhor você fazer outra coisa. Ela pensou em várias coisas antes de falar tal coisa. Ela pensou no bem do filho, ela pensou na condição dele, na situação dele, ela pensou nos caminhos mais próprios para que ele atinja um certo objetivo e ela deu esse conselho: meu filho, não faça isso. Mas, quando uma pessoa recusa a seguir tal conselho, ela está se recusando a se submeter a um plano de uma outra pessoa. Então, Adão e Eva, por exemplo, quando pecaram, se recusaram a seguir o plano de Deus. É como se, de certa forma, eles dissessem que Deus não sabia bem o que era melhor para eles, então eles preferiram seguir um outro caminho. Eu sei melhor do que Deus aquilo que é melhor para mim. Seria mais ou menos essa a mentalidade do pecado de Adão e Eva. A soberba, de certa forma, é um roubo que a pessoa faz para com Deus, ou seja, ela rouba a Deus. Como assim? Porque ela está tirando de Deus algo que lhe pertence. Ou seja, ela recebeu tudo de Deus e ela deve glorificar a Deus. Ela deve fazer com que a vida dela contribua para que Deus seja mais conhecido, amado e servido. Porque é algo que ela deve para Deus, porque é uma criatura de Deus. Então, a soberba faz com que a pessoa queira tirar esse brilho que deve pertencer unicamente a Deus para guardar para si. Então, é uma espécie de roubo. A pessoa nega, quando ela se deixa levar por esse espírito de soberba, ela nega a dependência que ela tem de Deus, ou seja, de que tudo que ela tem, tudo que ela é, vem de Deus. Então, por exemplo, para ficar algo mais concreto, uma pessoa muito inteligente. Não foi ela que escolheu o corpo que ela tem. Foi Deus que criou a alma dela, colocou em tal corpo com certas capacidades para que ela pudesse desenvolver uma grande inteligência. Então ela deve a Deus a inteligência dela. Se ela recebeu de Deus isso, o trabalho, né, os frutos dos trabalhos dela com a inteligência dela devem contribuir para que Deus seja mais conhecido, amado e servido. Só que a pessoa soberba, ela nega essa dependência que ela tem de Deus. Ela recusa oferecer para Deus, recusa reconhecer que aquilo que ela tem vem de Deus, então ela recusa oferecer para Deus tudo aquilo que ela tem. Ou seja, ela recusa fazer com que Deus cresça, por assim dizer, ou seja, fazer com que Deus seja maior. Ela recusa querer diminuir
né, para que Deus possa crescer, para que Deus seja maior. Iremos falar disso, sobretudo, no sexto dia, mas, de certa forma, o que seria concretamente nesse caso? A pessoa com uma grande inteligência não trabalha para que Deus seja maior ou mais conhecido, ou seja, para que Deus seja mais importante na vida de outras pessoas, esclarecendo elas, ensinando elas ou algo do tipo, mas oferecendo isso para Deus, mas ela trabalha para que ela seja maior, ou seja, para que as pessoas conheçam a inteligência dela, a capacidade dela, as ideias dela e assim por diante, ao invés de levar as pessoas para Deus. Como diz São Paulo, são aqueles que pregam a si mesmos e não a Jesus Cristo. De uma forma geral, todo modo de rejeitar a Deus repete, ao menos de forma implícita, às vezes também de forma explícita, o grito de Lúcifer. Como assim? Por exemplo, uma pessoa que leva uma vida sem séria oração, ou seja, não leva uma vida de oração séria, ela, por mais que ela não diga isso com palavras, os atos dela estão dizendo o seguinte: eu não preciso da ajuda de Deus para melhorar ou para melhorar aquelas pessoas que dependem de mim. Por quê? Porque quando você reza, você reconhece que você precisa da ajuda de Deus e, consequentemente, quando você não reza, é como se você dissesse para Deus: eu não preciso da sua ajuda. Então a pessoa tenta levar a vida dela, quando ela não leva a sério a vida de oração, ela tenta levar a vida dela unicamente com as próprias forças, com as próprias ideias, com as próprias capacidades. Então, quando ela não reza e ela continua levando a vida dela, é como se ela dissesse para Deus: para que eu seja feliz, para que eu consiga ter êxito nos meus projetos, nas minhas coisas, eu não preciso da sua ajuda. É uma forma de gritar para Deus: eu não te servirei.